Muito bom dia, são 11 horas 4 minutos e nós estamos iniciando pela nossa querida Band Amazonas a edição de quarta-feira ao vivo do programa Exija Seus Direitos para toda a nossa querida capital Manaus e para vários municípios do interior do estado. Muito obrigado pela sua confiança, pela sua credibilidade, muito obrigado pela grande audiência do programa Exija Seus Direitos na capital, já há quase 19 anos de atividades, no próximo dia 1º de maio, aniversário de 19 anos do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua atenção. Hoje no nosso programa, o Exija Seus Direitos foi às ruas conversar com os motoristas. Alguns que trafegavam no passado pela BR-319 não conseguem compreender porque tantos anos se passaram e nada da reconstrução da BR. Precisando de uma reforma, e há bastante tempo, né? O pessoal promete e não sai essa estrada, não sei porquê, né, cara? Seria importante porque estaria ligando, né, o nosso estado do Amazonas com Rondônia, que é o nosso estado vizinho aqui, e com o restante do país também. Vamos mostrar também uma denúncia muito grave, muito séria hoje no nosso programa. Criança de apenas 2 anos de idade leva 13 mordidas dentro do ônibus escolar. Neste vídeo é possível perceber a dor e o sofrimento da menina. Ainda comprou um monte de coisa, tá? Consumidora compra um portão, paga R$ 1.250 e o que era para ser entregue em 8 dias, se passaram 90 e o caso não foi resolvido. Ela pede a intervenção do nosso programa. A edição de quarta-feira do Exija Seus Direitos vai começar agora, como nós fazemos todos os dias, procurando pessoas desaparecidas através do nosso quadro Procura-se. A dona Astrilis Goldinho da Silva entrou em contato com a produção do nosso programa na esperança de reencontrar a irmã, a Maria Cristina Goldinho da Silva, com quem não mantém contato já há aproximadamente 21 anos. A dona Astrilis conta que a irmã tinha 12 anos de idade quando a mãe, a dona Júlia Nunes Goldinho, internou a filha, a Maria Cristina, no Dagmar Feitosa, devido a alguns problemas sérios que a menina passava. O pai da Astrilis, então, foi até o Dagmar Feitosa, levou a Maria Cristina para morar com ele e tempos depois o pai simplesmente desapareceu com a filha. Ninguém sabe do paradeiro do senhor Francisco Saboia da Silva. Hoje a irmã Astrilis e a mãe gostariam de reencontrar a Maria Cristina Goldinho da Silva, que deve estar com aproximadamente 33 anos de idade. Nós sempre abrimos o nosso programa para darmos espaço para que as pessoas possam manifestar as informações, nos mandar informações a respeito dos parentes desaparecidos. E sempre nós fazemos aqui um apelo aos nossos companheiros, às nossas companheiras, os parceiros e as parceiras do programa Exija Seus Direitos, que são as pessoas chaves para que a gente possa reencontrar as pessoas. Na segunda-feira nós fizemos aqui um reencontro de irmãs que não se viam há 20 anos. Hoje uma outra irmã está fazendo aqui um apelo. A Astrilis Goldinho da Silva quer reencontrar a irmã Maria Cristina Goldinho da Silva. Deve estar hoje com aproximadamente 33 anos de idade. Há 21 anos as irmãs não se veem. Então, se você tem alguma informação, sabe de alguma informação, ligue para a gente, 3307-0423, o telefone da produção, e o nosso WhatsApp, que é o 994190784. Ontem, o Oliver Castro entrou por telefone dando uma notícia que chocou muita gente. Muitas pessoas ficaram estarrecidas com a narrativa do nosso repórter especial, o Oliver Castro, que estava ontem no bairro da Alvorada, fazendo uma reportagem sobre um drama que uma família vive. Segundo as informações, uma criança de 2 anos de idade foi mordida por uma outra criança dentro de um ônibus escolar
13 vezes. Vocês imaginam o drama, o sofrimento e o trauma de uma criança de 2 anos de idade violentamente agredida através das mordidas e o drama da família, que não consegue compreender como uma outra criança pode ser tão violenta ao ponto de desferir 13 mordidas numa criança. Os detalhes nós vamos acompanhar na reportagem do Oliver Castro. Nas costas, nos braços, no rosto. As evidências da violência estão em várias partes do corpo desta criança de apenas 2 anos de idade. Ao todo, são 13 mordidas que teriam sido praticadas por outra criança na última sexta-feira, na saída da escola. Neste vídeo, é possível perceber a dor e o sofrimento da menina. Olha, ainda comprou um monte de coisa, tá? Você deu outra receitinha, né? Deixa eu ver a coxinha. De acordo com a família, as agressões aconteceram dentro do ônibus que realiza o transporte dos alunos todos os dias. Natália, mãe da criança agredida, conta o momento em que recebeu a notícia das agressões. Foi de desespero, de não saber o que fazer, porque eu não sabia como ajudar, como agir, eu não sabia se eu matava, eu não sabia se eu chorava. A minha filha chegou sangrando, desesperada, em pânico todo mundo, ninguém tem como ajudar. Há 3 semanas, a menina começou a estudar numa creche-escola localizada no Distrito Industrial de Manaus. Segundo a avó, que trabalha como industriária, os alunos são transportados pelos mesmos ônibus que realizam a Rota dos Trabalhadores. Ela alega negligência por parte das monitoras. Eu não consigo assim imaginar o porquê que ela deixou essa criança sozinha, sabe? Não consigo imaginar, porque eu já havia reclamado dela, do descaso dela com as crianças mesmo. Dona Nívia conta que a neta é uma menina dócil, alegre e muito carinhosa, mas que está assustada com tudo o que aconteceu. Para a industriária, vai ser difícil apagar da memória as cenas que presenciou dentro do veículo após as agressões. A minha vontade assim foi assim eu não fiquei sem força, eu dei ela para minha colega segurar. Você ficou em choque? Eu fiquei em choque, eu não aguentava, minhas pernas estavam assim, eu tremendo, eu não me aguentava. Minha colega pegou ela e eu fiquei chorando, eu chorava, só que eu chorava muito. E eu fiquei assim perdida. O caso foi parar na delegacia de polícia com registro de boletim de ocorrência. Até agora, a família não recebeu nenhum tipo de apoio dos pais da suposta criança agressora e nem da empresa responsável pelo transporte dos alunos. A minha luta é justiça. É justiça, porque não foi só eu que reclamei dessa menina, tem várias reclamações e essa empresa nunca tirou essa menina. Apesar da gravidade dos ferimentos e do trauma, a menina, por alguns instantes, parece se divertir com os brinquedos. É com muito amor e carinho que a mãe Natália e a avó coruja, Dona Nívia, esperam superar esse momento de dificuldades. Bom, ontem mesmo o nosso programa, a nossa assessoria, já disponibilizou uma psicóloga para que esta criança possa passar por um tratamento psicológico. Nós vimos ali nas imagens, e as imagens foram feitas inclusive no momento em que a criança, que tem 2 anos de idade, ela foi mordida no braço, na mão, nas costas, no olho, enfim, ela por todo o corpo. Foram 13, Júlio, 13 mordidas que essa criança levou. E é claro que nesse momento, o mínimo que nós temos que fazer é colocarmos à disposição dessa família e sobretudo da criança, porque em que pese a gravidade da situação, a gravidade da violência, ninguém até agora disponibilizou qualquer tipo de auxílio à criança e à família. Eu acho que os pais da criança poderiam, num momento como esse, entrar em contato com a família, ao menos para se colocar à disposição, assim como as monitoras, que precisam responder a esta violência,
porque existiam dentro do ônibus escolar 2 monitoras que estavam ou estariam ou eram para estar lá exatamente para salvaguardar a integridade de crianças. E todos nós temos crianças e sabemos como as crianças algumas vezes se comportam. Então, se existe a figura da monitora, ela existe exatamente para proteger a integridade física dessas crianças. E a pergunta é: onde estavam as monitoras neste momento? Quem é que vai agora sair em defesa dessa criança? Quem é que vai salvaguardar o lado psicológico de uma criança? Quem é que vai cuidar da criança? Porque até agora não apareceu ninguém para cuidar da criança. Em que pese, repito, o altíssimo grau da violência praticada contra uma criança em defesa de 2 anos de idade. E essas monitoras precisam ser responsabilizadas, porque elas só fazem isso. Se existia a figura da monitora, ela deveria estar cumprindo com a sua finalidade: proteger as crianças dentro do transporte escolar. Agora, a informação que chegou é que elas tinham ido beber água, mas as duas. A informação do Oliver é que existiam 2 monitoras, 2 tias, para cuidar das crianças. E as 2 tias resolveram, de mãos dadas, as 2 irem tomar água juntas. Essa é a pergunta que fica aqui no nosso programa. Porque se as pessoas cumprissem com o seu papel, com a sua finalidade, com a sua função, muitos problemas deixariam de acontecer. E este é um clássico exemplo disso que eu estou falando. Se as monitoras estivessem cumprindo a sua função, o seu papel, o exercício da sua profissão, que é de monitora, certamente que este caso não chegaria ao altíssimo grau de desrespeito que chegou a uma criança indefesa. Tomara que essas pessoas sejam identificadas e sejam penalizadas, porque se não for assim, amanhã outras crianças poderão ser vítimas por conta da ausência de respeito e, acima de tudo, de responsabilidade ao cargo que estão exercendo. A psicóloga já entrou em contato, está entrando em contato hoje. Vamos ver de que forma a gente pode colaborar para que essa criança possa passar agora um tratamento psicológico, né? Uma criança de 2 anos, claro que sofreu abalos emocionais e psicológicos por conta desta violência. Então estamos falando de uma violência que acontece normalmente quando uma criança puxa o cabelo da outra ou empurra o coleguinha na escola. Nós estamos falando de 13 mordidas e nós vimos ali na reportagem os hematomas que essas mordidas ocasionaram nessa criança. No mínimo, os envolvidos devem procurar a família e se colocar à disposição para ajudar. É o mínimo que alguém em sã consciência pode fazer. 11h18, o Oliver Castro está na ponta da linha. Oliver, você esteve ontem lá conversando com a avó, que é muito jovem também, com a mãe. Você viu a criança lá e as condições dessa criança. E você que é pai, Oliver Castro, e é um pai responsável, é claro que você também deve ter se revoltado com a situação e a barbaridade que você encontrou, né? Bom dia. Com certeza. Bom dia, deputado Marcos Rota, telespectadores do Exija Seus Direitos. O Rota Urgente continua nas ruas de Manaus nesta quarta-feira de cinzas. Muitas pessoas retornando para casa após o feriado de carnaval. Realmente, nós estivemos gravando essa reportagem, diga-se de passagem, dramática, com a família dessa criança que ficou muito abalada após esse acontecimento. A avó dela, a senhora Nívia Maria, bem como a senhora Natália, estão traumatizadas com essa situação e elas se reportavam à nossa equipe que a criança vai precisar de acompanhamento psicológico, que ela é uma criança tranquila, brincalhona, carinhosa, mas que ultimamente, deputado, ela anda muito assustada depois das agressões sofridas. E não é para menos, né, Oliver? Você
com a experiência jornalística que você tem, de pai que você tem, você chegou a presenciar essa mudança de comportamento nessa criança de 2 anos, né? Com certeza. Segundo a mãe e a avó, ela é uma criança bem ativa, mas através das imagens nós podemos observar que ela só queria estar no colo, recebendo o carinho tanto da avó, da mãe também, bem como dos familiares. Estão realmente comovidos com toda a situação e eles pedem que justiça seja feita nesse caso. Mas é o mínimo que uma família, que todos nós esperamos verdadeiramente que aconteça. Que pelo menos o sentimento de justiça essa família possa ter. E a outra família, eu acho que está na obrigação de procurar a dona Nívia, a mãe, e ao menos se colocar à disposição para tentar ajudar. O que não pode agora é, por conta de um ato irresponsável, existir também a omissão. Mas são 11h20, você está aí com o Marítimo, que está reclamando atendimento do INSS. É isso, Oliver? Exatamente, trata-se do marinheiro Adelino Rodrigues Teixeira Neto, de 68 anos de idade. Deputado, ele sofreu um grave acidente de trabalho em 2000 e, segundo ele, fraturou o ombro em 2 partes e, impossibilitado de exercer a função, procurou o INSS, onde deu entrada e passou a receber o benefício de 2001 a 2005, quando foi suspenso. A partir daí, ele iniciou uma maratona de vai e vem até o INSS e passou por diversas perícias e após 10 anos, ele nunca mais viu a cor do dinheiro desse benefício. Ele está revoltado com essa situação e, segundo o seu Adelino, faltam médicos especializados na instituição para realizar perícias. Eu vou conversar com o seu Adelino, que mora no bairro Novo Aleixo, aqui em Manaus, tentando dificuldades, seu Adelino, para sobreviver por conta da falta desse benefício. Inclusive, a sua família está o ajudando no sustento. Bom dia, seja bem-vindo ao programa Exija Seu Direito. O que está acontecendo, na verdade? Bom dia. O que está acontecendo é que o INSS negou meu benefício em 2005. Desde lá eu entrei com recurso, vem fazendo perícia, todo tempo ele vem negando. E hoje eu me sinto um escravo do INSS. Por quê? Porque ele negou o meu benefício e até hoje eu estou sem benefício. Estou vivendo porque minha família me ajuda. O senhor já tem noção de quantas perícias o senhor realizou lá no INSS? E o que os médicos falaram para o senhor? O que eles falam para o senhor? Rapaz, eu na segunda perícia, eu com o braço enfaixado no meu peito, o médico disse que eu estava apto para trabalhar. E eu me sinto hoje uma pessoa necessitada, aleijado do braço direito. Você não tem fonte de renda? Eu não tenho fonte de renda. Eu vivo porque minha família me ajuda. Olha, deputado, a gente observa aqui que da dificuldade do seu Adelino para levantar o braço direito, que o impossibilita para o trabalho. Mesmo assim, segundo ele, o médico garantiu que ele está pronto para o trabalho. Ele falou isso. Você vai acompanhá-lo agora, você vai até o INSS, vamos pegar a doutora Michele, que é advogada, para ver o que pode ser feito no caso desse. O que nós não conseguimos compreender, primeiro, o descaso e a falta de um atendimento mais humanizado a essas pessoas. Nós estamos falando de um senhor que tem 68 anos de idade, com o agravante de que, por conta do problema que ele tem no ombro, Oliver, ele passou 5 anos recebendo. Ele estava recebendo o benefício. De uma hora para outra, simplesmente o INSS fala o seguinte: olha, você recebeu durante 5 anos, agora nós vamos retirar o seu benefício, porque o senhor vai poder voltar a trabalhar. Resumidamente é essa a história, mas ele tem laudo médico, ele tem atestado médico que comprovam que ele é incapaz ao trabalho. Ele não tem, Oliver Castro? Exatamente. O senhor tem? Tem. Todos os laudos? Tem todos os laudos. Tenho todos os laudos, tenho a ressonância o retorno magnética, tudo eu tenho. Eu tenho umas 15 ressonâncias magnéticas. E todas ela diz que não tem mais condições para trabalhar. Para tentar reaver toda a situação, inclusive o senhor já entrou na justiça? E entre isso eu joguei na justiça e estou na justiça com o INSS. É uma vergonha o que fazem. Tá bom, Oliver, obrigado pela participação. Vamos ver de que forma a gente pode atender também este senhor
que, como eu disse, tem 68 anos de idade, merecia um pouco mais de respeito das instituições públicas de uma maneira geral. Sobrevive com a ajuda da família, porque se dependesse do atendimento, do auxílio que, segundo médicos, ele tem direito, ele iria passar necessidade. É mais um exemplo de tantos e tantos exemplos que nós já mostramos aqui. Tá bom já a participação do Oliver. De tantos e tantos exemplos que nós já mostramos aqui no programa Exija Seus Direitos, do descaso, da falta de seriedade, da irresponsabilidade do INSS perante crianças, adolescentes, jovens, mulheres e principalmente idosos. Eu vou continuar denunciando, cobrando e fazendo aquilo que estiver ao meu alcance. Porque o mínimo que nós temos que mostrar ao INSS, aos seus representantes, a política hoje do Brasil de uma maneira geral, nessa questão da concessão de benefícios e de aposentadorias, o mínimo que nós temos que fazer é mostrar a nossa indignação. Indignação de pessoas que, assim como eu, não conseguem entender por que é que uma pessoa tem laudo médico, tem atestado médico, dizendo que é incapaz ao trabalho e a olho nu você percebe que essa pessoa não pode trabalhar. Mas mesmo assim, vê se não engatou no chip, vê se não engatou nele. Mesmo assim, o INSS não concede o benefício, a aposentadoria dessas pessoas. Então, quando eu digo para vocês que tem uma política instalada, enraizada no INSS para dificultar a concessão, aí está mais um caso daquilo que eu venho falando. Olha, as pessoas trabalham, dão a sua vida para o nosso país, chegam agora a casa de quase 70 anos de idade, era para estar aposentado já, e recebe uma aposentadoria de miséria que muitas vezes não dá nem para comprar o remédio. Algumas coisas precisam mudar nesse país. Enquanto isso, a gente vê aí bilhões de reais. Todo dia, bilhões de reais. É operação disso, é operação daquilo, é delação premiada, é desvio de dinheiro, é maracutaia, é tudo que não presta. Para esses vagabundos, picaretas, o Brasil tem dinheiro. E não estamos falando de pouco dinheiro, não. É muito dinheiro. São bilhões e bilhões de reais. Agora, um cidadão desse tem 68 anos de idade e não consegue sequer um benefício do INSS. Olha, eu não sei o que está acontecendo com os lutadores do MMA. O Anderson Silva é o maior expoente que nós temos no mundo na luta marcial. Foi pego agora em mais um doping, e parece que já são 3 exames que ele deu positivo, que os exames deram positivo. E agora, no final de semana, o lutador Diego Brandão não gostou de ser filmado durante o carnaval. O cidadão simplesmente atacou a equipe de reportagem da nossa co-irmã, a TV A Crítica, dizendo impropérios, palavrões. Isso tudo foi gravado, foi filmado, está nas redes sociais e a gente precisa mostrar isso sobre a égide da condenação. O cidadão é uma pessoa pública, é um personagem público, é inclusive admirado por muitos aqui no estado do Amazonas. Ele é cearense, mas está há muitos anos no estado do Amazonas, aqui desenvolveu a sua habilidade, aqui ganhou projeção nacional e internacional, e quando uma equipe estava fazendo o seu trabalho, que é o de registrar um lutador brincando um carnaval sadio, de forma sadia, de forma segura, o cidadão não gostou muito e atacou a equipe de reportagem da Crítica. Vamos mostrar os detalhes na reportagem. Lutador extremamente alterado, prometendo inclusive quebrar as câmeras, ameaçando os profissionais da nossa querida emissora Co-Irmã, num ato e num gesto altamente condenável. Eu acho que o lutador, para ser lutador com L maiúsculo, precisa ter, primeiro, a consciência de que ele é um ser diferenciado.
Ele é um ser preparado, treinado, qualificado para lutar. Como tal, existe a projeção de um lutador. Ele é um expoente da luta marcial, um integrante do UFC, uma pessoa reconhecida nacional e internacionalmente. Agora, não sei por que uma pessoa que é pública, que estava inclusive com um espeto de churrasco na mão, não sei por que cargas d'água, acabou ficando bravinho, saiu do seu normal e passou a ameaçar uma equipe de reportagem. Que mal uma equipe de cinegrafista, um repórter, um motorista que sempre acompanham as gravações. Está aqui a Catirina que não mata uma mosca, ao motorista do nosso programa. Então, que mal pode fazer uma equipe de televisão que queria tão somente registrar um lutador famoso, um expoente das lutas marciais, um campeão do UFC, no seu momento de lazer. Ato extremamente covarde e, acima de tudo, condenável sob todos os aspectos. 11h30, nós vamos a um rápido intervalo comercial. Logo após o intervalo, nós vamos mostrar o caso de uma consumidora que pediu auxílio do nosso programa. Ela encomendou e pagou um portão R$ 1.250. Aí, a velha história de sempre. O compromisso da empresa em entregar o produto em apenas 8 dias. Aí está a nota, o recibo, R$ 1.250. O que era para ser entregue em 8 dias, 90 dias depois, não foi entregue, não foi resolvido. Ela não consegue sequer contato mais com a empresa, procurou o nosso programa e vai exigir os seus direitos daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. Por gentileza, me aguarde. A dona Angelina procurou o nosso programa, Monteiro, porque é mais uma consumidora insatisfeita e revoltada com um prestador de serviço. Segundo as informações, ela comprou e pagou por um portão R$ 1.250. Pagou praticamente à vista. A promessa da empresa, que fez aí uma afirmação falsa e enganosa, e isso, segundo o Código de Defesa do Consumidor, é crime, e a pessoa, além de responder processo, pode ser presa em flagrante, e a prisão vai de 2 meses a 1 ano e multa, segundo a lei. A empresa prometeu entregar em 8 dias. Não cumpriu o prometido. Não apenas se passaram 8 dias, como se passaram 3 meses, 90 dias depois. A dona Angelina procurou o nosso programa. Nós estivemos lá com a equipe de reportagem do nosso programa para tentar mais uma vez resolver o problema. Os detalhes direto no Rota do Consumidor. A consumidora Angelina Santos procurou o programa Exija Seus Direitos porque no dia 4 de outubro de 2014 encomendou um portão de alumínio em uma metalúrgica localizada na zona leste de Manaus, com entrega prevista para 8 dias úteis, o que não aconteceu. Aí eu fui na delegacia e lá o rapaz disse assim, que estava fazendo outro boletim de ocorrência, disse, procurou Exija Seus Direitos, que lá resolve rapidinho. Aí eu disse assim, tá bom. Aí eu fui... No outro dia eu procurei o programa, a equipe do programa, para resolver o problema do meu portão, que eu comprei lá na MR Vidro, e ele ficou de me entregar com 8 dias úteis e eu esperei, só que passaram-se 3 meses, aí eu não aguentei mais esperar, aí eu procurei o Exija Seus Direitos. A história já se arrasta por 3 meses e as desculpas são variadas. Estamos sem motorista, o rapaz da montagem não veio, sempre a desculpa dele era essa, que o motorista, eu disse sim, seu Fernando, e eu vou ficar no prejuízo. Ele disse assim, olha, daqui a 15 dias... Isso foi em dezembro. Daqui a 15 dias eu vou entregar seu portão. Eu ligava para ele, meu esposo ligou para ele, ele fazia ar de deboche. Quando a gente ligava, ele desligava o telefone e às vezes não atendia e ficou muito difícil a situação. Nossa equipe foi até o local para tentar resolver o problema de dona Angelina. O prazo pedido pela metalúrgica foi de 5 dias.
esse programa, porque quando eu procurei foi logo resolvido. Eles deram um prazo de uma semana, nós fomos numa segunda com a equipe do programa, aí quando chegamos lá ele deu sexta-feira, então foi resolvido rapidinho. E para quem está com esses problemas igual o meu, procure exigir seus direitos, vocês vão ficar muito felizes, satisfeitos com o programa, porque eu fiquei. Caso resolvido. Muito obrigado, dona Angelina, muito obrigado à reportagem do nosso programa, a participação sempre precisa das equipes de reportagem do nosso programa, que tem o objetivo de sair em defesa dessas pessoas. Vocês viram que é uma cidadã consciente dos seus direitos, muito tranquila, muito serena, mas que também paciência tem limite. Ela passou aí 90 dias aguardando a empresa a respeitar o acordo que foi firmado e o posicionamento que fora dado exatamente pela empresa. Quem prometeu entregar o bendito cujo do portão em 8 dias foi a empresa. E quando uma empresa faz isso e não honra o seu compromisso, ela é passiva de punição, de multa. E o representante da empresa que fez a afirmação falsa e enganosa é passivo também de prisão. É o que determina a lei. Está escrito no Código Nacional de Defesa do Consumidor. Tomara que a nossa Delegacia do Consumidor possa agir de uma forma mais intensa e com o poder de polícia que tem. Nós temos uma delegacia no Amazonas que age nos mesmos moldes da Delegacia do Idoso, da Delegacia do Trânsito, da Delegacia de Homicídios, de Sequestros, de Veículos Roubados e por aí vai. Temos várias delegacias especializadas. Dentre essas delegacias, nós temos a Delegacia do Consumidor, que lá tem uma delegada, ou tinha uma delegada, que responde pela delegacia. Lá tem os investigadores da DECOM, lá tem as investigadoras da DECOM. E eles precisam agir nesses casos, sobretudo no que diz a lei. Cumprir o que diz a legislação. Se a lei diz que um cidadão ou uma cidadã que promove uma afirmação falsa e enganosa, por exemplo, eu compro uma caneta, o cidadão diz que vai me entregar em 3 dias. Não entrega, ele fez uma afirmação falsa e enganosa. A lei diz que ele vai ser preso por isso. Está no Código de Defesa do Consumidor. E além de ser preso, ele vai ter que pagar uma multa que é arbitrada pelo órgão competente, no caso a delegacia ou o PROCON do Estado do Amazonas. A lei é dura, mas a lei não é cumprida também no nosso estado. O Rio de Janeiro talvez seja o estado que mais cumpra o que determina o Código. No Rio de Janeiro não é muito difícil você ver um cidadão desse preso, mesmo que fique lá 2, 3 horas, mas ele vai preso. Blitz, quando acontece em supermercado no Rio de Janeiro, se tem produto estragado, vencido, fora do prazo de validade, o gerente é preso na mesma hora. Ele vai preso porque é o que determina a lei. Então, se outros estados adotam essa política, que é uma política de proteção aos consumidores, eu acho que o estado do Amazonas também tem que intensificar as suas fiscalizações e principalmente punir com mais rigor aqueles que teimam em desrespeitar o consumidor e as leis que regem o nosso país. Tá no ponto, Valdir? São 11 horas e 40 minutos, queria mandar um abraço especial ao Valdir Correia. Hoje de manhã estive no programa do Garotinho na Rádio Difusora. Muito obrigado ao Valdir aí, quando eu cheguei hoje na Difusora. O Valdir é uma das pessoas mais dóceis, mais tenras, mais inteligentes e mais preparadas que eu tenho o privilégio de conhecer. O Valdir já me ajudou muito na minha atuação como parlamentar estadual. O Valdir, com a sensibilidade que tem, ele ouve as demandas todos os dias, ele me liga, ele manda a produção dele me ligar, ele passa e formaliza denúncias, nós agimos em parceria muitas vezes com o Valdir Correia na questão da telefonia,
dos estacionamentos, do aeroporto, de shopping center, do cimento, que nós fizemos grandes parcerias. Então, hoje de manhã eu estive na Difusora, bati um papo muito agradável com o Valdir Correia. Muito obrigado ao convite desta rádio, porque eu tenho um carinho muito grande à Difusora. A Difusora sempre abre espaço para que a gente possa não apenas falar das nossas ações, mas, acima de tudo, receber a reivindicação popular. Então, muito obrigado ao Valdir. E o Valdir, essa pessoa humana fantástica, eu tive o privilégio também de poder conceder ao Valdir Correia o título de cidadão do Amazonas. Porque a gente vê tantas pessoas recebendo o título de cidadão do Amazonas, eu tive o privilégio de conceder ao Valdir exatamente pela sua trajetória, pela sua história, pela sua vida de dedicação à comunicação, ao rádio e principalmente à população da capital e do interior do estado do Amazonas. Então, parabéns ao Valdir. E olha, eu fiquei impressionado com a grande audiência do programa do Valdir Correia. Eu recebi hoje umas 35 mensagens de pessoas que ouviram o programa, que foi ao vivo hoje às 8h30 da manhã. Isto mostra mais do que nunca a grande audiência da Rádio Difusora, mas, acima de tudo, mostra também a credibilidade de um dos maiores radialistas da nossa história, do rádio amazonense, que é acriano de nascimento, mas que é amazonense por opção e agora um amazonense legítimo através da concessão que nós fizemos do título de cidadão do Amazonas ao Valdir Correia. Obrigado a todos da Difusora, em especial meu querido amigo Valdir Correia. Terminando o carnaval, na próxima semana, quando voltam os trabalhos parlamentares, nós vamos começar a coletar assinaturas de deputados e senadores para que a gente possa instituir na Câmara dos Deputados a frente parlamentar em favor da reconstrução, da repavimentação da BR-319. E essa semana o Oliver Castro foi às ruas, conversou com muitas pessoas e todas elas, de forma maciça, defendem a reabertura da BR-319. Os detalhes nós vamos acompanhar direto na reportagem. Seguir viagem com um caminhão carregado como este é preciso habilidade no volante e atenção redobrada. Tem que ser com bastante cuidado porque tá muito buraco e fica perigoso, né? A gente trafegar. Quem depende das estradas brasileiras para viajar enfrenta dificuldades. Este caminhoneiro está há uma semana em Manaus aguardando a balsa para Belém do Pará. E de lá, seguir viagem até São Paulo. Se tivesse a estrada, eu já estaria em Porto Velho e talvez já chegando até em São Paulo, que é o meu destino. Já não tem estrada, tem que aguardar pegando balsa. Fora que essas embarcações de balsa daqui até Belém ou Porto Velho só vive estragando. Você leva uma semana para chegar no destino, enquanto em uma semana você já estaria talvez retornando de volta para Manaus. Há mais de 30 anos, a população sonha com a recuperação de uma das rodovias mais importantes da região norte, a BR-319. Está precisando de uma reforma e há bastante tempo, né? O pessoal promete e não sai essa estrada, não sei porquê, né, cara? Seria importante porque estaria ligando, né, o nosso estado do Amazonas com Rondônia, que é o nosso estado vizinho aqui, e com o restante do país também. Se distrair, entra no buraco e é uma peça com não um acidente, que Deus defenda, né? É muito importante a pavimentação dela para nós todos os condutores que usam a 319. A BR-319 é fruto do projeto de integração nacional promovido pelos governos militares na década de 60 e 70. Sua inauguração oficial aconteceu em 27 de março de 1976. A construção da estrada tem motivado divergências e gastos exorbitantes para estudos sobre possíveis impactos ambientais. Uma comissão mista parlamentar, liderada pelo deputado federal Marcos Rota,
já começa a dar os primeiros passos em Brasília e discutir a construção da BR. Nós estamos tentando, juntamente com senadores, juntamente com a nossa bancada, juntamente com as bancadas do Acre, do Amapá, de Rondônia, de Roraima, criarmos uma grande frente parlamentar, né? Na Câmara existem muitas frentes parlamentares, como a Frente Parlamentar da Saúde, a Frente Parlamentar das Crianças e Adolescentes, a do Esporte, do Futebol. Então nós vamos criar a Frente Parlamentar em defesa da reativação, da revitalização da BR-319. É o seu compromisso que foi firmado pela presidente Dilma, pelo presidente Lula. Nós estamos tentando aí desatar esses nós ambientais, né? Porque a grande questão hoje passa pela questão ambiental. Temos sugestões a fazer, como a transformação da BR-319 numa estrada parque, onde você não permitiria nenhum tipo de construção às margens da rodovia. É bom salientar, e eu estou fazendo esse levantamento, de que grande parte já da BR-319 já é área de proteção ambiental. Então, nós temos que encontrar as alternativas, né? Discutir com os ambientalistas, ter a pressão política, né? Porque essa é uma questão política. A ex-ministra Marina Silva, que vetou a BR-319, foi a mesma ministra que liberou uma estrada similar no seu estado. Então, essas desigualdades, né? Essa falta de compromisso com o estado do Amazonas é de que nós não queremos mais que aconteça. Nós não podemos ser discriminados. Nós somos o único estado da federação que não é ainda interligado com o restante do Brasil via terrestre. Uma coisa é certa, com a pavimentação da estrada, quem ganha, sem dúvida, é a economia da região. Isso é importante para que nós possamos escoar a produção do polo industrial, para que componentes, né, possam chegar ao polo industrial de Manaus mais barato, que nós possamos melhorar a nossa logística, facilitando a logística e facilitando também a entrada de produtos, de mercadorias, de frutas, de verduras ao estado do Amazonas. E nós precisamos atender um clamor, que é um clamor da cidade de Manaus, é um clamor do estado do Amazonas, é um clamor das indústrias do polo industrial de Manaus, mas é um clamor também de vários outros estados brasileiros. Então, estou defendendo nesse momento a união desses estados em favor da BR-319. Construída para integrar a Amazônia ao restante do Brasil, a BR-319 ainda não conseguiu eliminar o isolamento terrestre entre parte do norte e o país. Infelizmente a situação é essa e infelizmente também existem muitas pessoas que lucram com esta situação de discriminação que nós sofremos com o restante do nosso país. Tomara que a gente consiga fazer a nossa parte e que a gente tenha sucesso, porque eu tive o cuidado de falar com muitas pessoas, vários representantes dos mais diversos segmentos da sociedade. Eu falei com populares, eu não vi ninguém contra a BR-319. Ninguém se posicionou contra, a não ser, obviamente, as pessoas que lucram com esta situação e alguns poucos ambientalistas que acham que vão devastar toda a margem da BR-319, como se nós fôssemos incapazes, por exemplo, de colocar o Exército Brasileiro tomando conta da BR. Ou esta BR não pode ser ocupada, vigiada, fiscalizada pelo Exército Brasileiro. E grande parte da BR-319 já é área de proteção ambiental, já é reserva ambiental. Então nós não podemos deixar que uma ministra discrimine o nosso país, como fez a ex-ministra Marina, que vetou a BR-319, mas no seu estado, lá no Acre, ela liberou uma rodovia semelhante. Lá na sua região, no seu estado, ela fez o seu papel de desenvolver o seu estado. Agora, no Amazonas, não. A ministra pousou aqui como alguém que ama a mata, ama a floresta, é uma defensora das matas e das riquezas naturais e vetou a BR-319. Não podemos engolir este engodo chamado Marina Silva. 11h50, final de mais uma edição do nosso programa. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Na sequência, as irmãs Socorro e Conceição vão comandar o Câmera 3. Uma ótima e abençoada tarde, que Deus abençoe você e a sua família. E até amanhã, ao vivo, com mais uma edição do nosso programa. Até lá!